Bem-vindo ao quadro Correção Postural. Meu nome é professor Maurício Rabelo, sou professor em Educação Física, na licenciatura, no bacharel e também tenho formações de pós-graduação em Biomecânica e Cinésio, em reabilitação e reabilitação voltado para posturologia, certo? Bom, no quadro Musculação em Casa, eu fiz a live anterior falando sobre a prática, né? E uma live anterior a essa, da live da prática, falando sobre teoria. E hoje também vamos falar sobre teoria, porém correção postural após os 30 anos. Só que a correção postural ela pode começar desde cedo, certo? Desde cedo. Eu separei algumas perguntas. Cara, essa live de hoje vai dar o que falar, viu? Eu separei algumas perguntas de hoje e já peço desculpas de antemão caso não dê para responder todas, tá? Porque são muitas perguntas. Porque a live de hoje é sobre hipercifose, ou seja, a famosa corcunda, certo? Vamos para a primeira pergunta. E se vocês tiverem alguma pergunta, pode perguntar aqui para mim, tá? A primeira pergunta é: quais são os graus de hipercifose e como saber que grau que eu tô? Bom, respondendo essa pergunta de hipercifose, quantos graus são? Nós temos 4 graus de hipercifose, certo? Nós temos o grau 1, que é o grau leve, o grau 2, que é intermediário, o grau 3, que é um grau grave, né, o grau avançado, e o grau 4 é o mais... Eu posso muito bem falar que é o mais perigoso, que a gente chama de doença de Sherman. Eu não sei se é essa a pronúncia mesmo. Schurman, desculpa. Doença de Schurman, certo? A pronúncia correta é doença de Schurman. Bom, nós temos as 4 curvaturas fisiológicas naturais, tá? São elas: curvatura da cervical, curvatura da lordose, da torácica e da sacral. Quando o termo é hipercifose ou hipocifose, hipercifose começa a formar a corcunda e hipocifose é a retificação da coluna torácica. Ambos os casos são... a gente tem que fazer exercícios preventivos. No caso, a recomendação é fisioterapia, natação, RPG, musculação, certo? Só que a musculação, ela hoje em dia, ela está sendo bem mais vista, certo? E eu sugiro muito bem procurar um profissional da área para orientar. E agora, respondendo essa pergunta sobre como saber qual grau vocês estão, é o seguinte: obviamente vocês não vão fazer isso agora, tá? Só que já anota no papel aí para vocês tirarem uma foto de perfil. Não precisa me mandar, não precisa expor essa foto, tá? Tira essa foto de perfil, coloca um tripé ou pede para alguém tirar uma foto sua de perfil. Vai ficar na posição mesmo de perfil, certo? Lateral. Por que que eu quero que você tire essa foto? Porque a linha, no caso a gente chama de eixo, né, do fio de prumo, no caso a gente chama de fio de prumo, que vai passar na orelha, vai passar no ombro, vai passar no quadril, no tornozelo e no meio dos pés, certo? A gente tem que ver, por exemplo,
O grau normal, né? As pessoas normais tem de 20 a 40 graus. Isso é normal. Passou disso, é um grau leve. O grau leve, se eu não me engano, o grau leve ele tá de 40 a 60 graus. E esse grau leve vai para academia, vai para uma fisioterapia, para um RPG, para natação, certo? Agora o grau intermediário vai de 60 a 70 graus. Já é um grau que o ortopedista ele tem que recomendar. É o ortopedista, tá? Que tem que recomendar se é uso de colete ou não. Não é para sair colocando colete à torta direita. É o ortopedista que vai fazer isso. Por quê? A hipercifose é um enfraquecimento dos músculos romboides, trapézio inferior, trapézio médio, trapézio superior, latíssimo dorso também, certo? Serrátil. Tudo isso pode ser enfraquecimento desses músculos, causando a hipercifose ou discinesia escapular, que no caso é a escápula alada, correto? No caso, se você usa colete, que eu expliquei para vocês como colete, como que fala, aquela cinta, né? Cinta modeladora. O colete é a mesma coisa. O colete é legal? É. Só que quem pode recomendar é um ortopedista. Fora isso, não. Porque o colete, ele vai fazer o papel da musculatura, certo? Se o colete faz o papel da musculatura, a musculatura fica fraca, correto? Então, o melhor, pelo menos eu sugiro, o melhor é a pessoa fazer musculação. É a pessoa fazer um funcional, fazer uma natação, para fortalecer essas musculaturas que estão fracas. É lógico que, de antemão, eu já aviso que tem que ter uma anamnese detalhada. No caso, o personal contratado, né, quando você vai contratar um serviço de um personal, esse personal ele tem que ser muito bom na anamnese, não só em prescrição de treino, mas a anamnese ela tem que ser muito bem detalhada. O personal ele não precisa falar para o aluno, eu estou fazendo isso por causa disso. Não. Bateu o olho, já olha ou faz os testes, que é teste de Adams. Tem outros testes também que eu vou mostrar para vocês na prática como fazer isso, tá? Agora vamos para a segunda pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta aqui online, já pode perguntar que eu vou responder. No caso, vocês vão tirar uma foto de perfil, né? Para já determinar e pega uma régua. Depois que tirou a foto, pega uma régua, é aquela régua de escola mesmo, e coloca próximo à orelha, para vocês verem se a régua tá para cá ou tá para lá, certo? Para vocês determinarem. Ou se não, pode me chamar também no privado. Fique à vontade. A segunda pergunta. Meu filho apresenta má postura. É preciso de uso de colete para melhorar? Bom, foi o que eu falei anterior. O uso de colete é só um ortopedista que é capacitado para orientar. Nós, profissionais de educação física ou de fisioterapia, nós recomendamos exercício, certo? Somente exercício. Eu não recomendo o uso de colete. Principalmente se for um adolescente que está na fase de crescimento. Adolescente tem que ir para natação, ou se não, para musculação acompanhado. Adolescente tem que ter personal do lado, tem que ter um acompanhamento do lado, certo? Vamos para a terceira pergunta agora. A terceira pergunta, se eu não cuidar
da minha postura, eu posso piorar? Bom, é lógico que você pode piorar. Se você não cuidar da sua postura, você vai piorar. Porque, como eu já falei nas lives anteriores, a sarcopenia, que é a perda de músculo e da força muscular ao longo dos anos, que isso é normal, né? É lei da gravidade, acontece com a hipercifose. A hipercifose, se você não tem, você vai ter. Porque é o achatamento. Quanto mais a pessoa envelhece, mais a pessoa tende a achatar um pouco, certo? Um pouco ou até mais, excessivo. E hoje em dia, por que a gente chama de jovens adultos? Alguém sabe por que é chamado de jovens adultos? Só que assim, esse termo jovens adultos pode determinar um termo legal ou não. Na visão da educação física, no caso, na minha visão, quando a pessoa fala que ele é considerado jovem adulto, na minha visão não é legal isso. Por quê? Má postura. Porque os jovens hoje em dia têm má postura, certo? Eles já apresentam má postura. Porque o maior vilão, um dos maiores vilões, né, que nós temos é o próprio celular. Porque a pessoa pega o celular aqui, vai mexendo aqui, quando vê o celular, ele pesa. O celular está pesando, entendeu? O celular é seu vilão, ele está pesando. E isso é muito sério. Por isso que é sempre bom fazer aquele teste de foto que eu falei para vocês, para tirarem a foto de perfil e colocarem uma régua para fazer a medição do fio de prumo, né? Para saber qual o grau que está de hipercifose. E no caso, se vocês tiverem dúvida, pode me chamar no direct que eu vou responder normalmente, tá? Vamos para a quarta pergunta? Bom, o que vale mais, exercício ou o uso de colete? Primeiramente, o que vale mais é você fazer, o personal no caso, né? Fazer uma anamnese detalhada, bem minuciosa, tá? Aí sim ele prescreve os exercícios para melhorar a postura do aluno, né? Se for constatado, por causa de raio-x, por causa de ressonância, ou até o próprio laudo, né, se for encaminhado por médico, aí sim o médico, o ortopedista, ele que vai determinar se é uso de colete ou não. Fora isso, exercício. É sempre exercício, sempre fortalecimento da coluna. Salvo aqueles casos de grau 4 que eu falei, ou se não a doença de Scheuermann, né, que é o grau mais avançado. No caso, eu tenho até um paciente com a doença de Scheuermann, tá? Só que eu tô melhorando o quadro dele com exercício. E tá sendo incrível, tá sendo ótimo. Para a pergunta número 5, se alguém que está online, tiver alguma dúvida, alguma questão, pode me perguntar. A quinta pergunta: em qual momento da vida a gente pode apresentar hipercifose? Bom, quando você é criança, quando você é adolescente, você já pode ter uma predisposição à hipercifose, certo? Eu vou falar por base minha mesmo, tá? Eu sou de Uberaba. Na época, eu sempre fui alto, né? Sempre fui mais alto da turma. E meus amigos tudo baixinho, né? Tudo toquinho. Na época, como eu queria enturmar, e eu era o mais alto da turma, o que eu fazia? Eu ficava corcunda para poder escutar eles. Aí meu tio, de Patos de Minas, ele chegou para mim falando assim, eu lembro até hoje, ele falando assim: não, você tem que ficar andando igual modelo. Os baixinhos que tem que levantar a cabeça, você não tem que abaixar a cabeça não. Você tem que andar assim, ó.
E, tipo assim, meu tio, ele é um cara que anda com uma postura assim, corretíssima, muito correta, muito certinha. E eu espelho, a gente tem que espelhar nessas pessoas, correto? E eu escutei isso, não é que eu escutei e meu ouvido foi pro outro lado, não, de forma alguma. Eu escutei e levei para a vida. Tanto é que minha postura é impecável. Todo mundo tem que andar com postura impecável. Todo mundo. Ah, a pessoa é baixinha. Sinto muito, tem que levantar a cabeça. Eu não vou baixar a cabeça. Sinto muito. Se ninguém pode baixar a cabeça para a vida, certo? Pode ser arrogante? Não, lógico que não. De forma alguma. Vamos para a sexta pergunta agora. É lógico que um pouquinho de humor é sempre bom, né? Porque hipercifose é um assunto muito delicado para se falar. Então, se você não tiver um pouco de bom humor na vida, você leva muito a sério as coisas. E, por exemplo, eu não sei de vocês, mas eu amo problema. Quanto mais a pessoa chega em mim com problema, eu gosto. Adoro resolver problema. Agora, se a pessoa não chega com problema, eu vou fazer o quê? É só orientar ela na academia, beleza, só tacar peso e ficar vendo a postura dela. Legal. Mas não, eu gosto de problema, eu gosto de sanar problema. Hipercifose, de cinesia escapular, drop pélvico, enfim, são coisas que eu vou falando ao longo do tempo, tá? Vamos para a sexta pergunta. Bom, a sexta pergunta. Você tem exercício prático como amenizar a hipercifose? Bom, esse exercício prático, como amenizar o quadro, né, de hipercifose, ele funciona tanto para fazer em casa quanto para academia também, para qualquer lugar. Primeiramente, você vai fazer o L, não de Léo Santana, tá? Faz o L, certo? Seu pescoço está aqui, normal, tá? Vamos supor que a pessoa tenha hipercifose. Hipercifose grau 3, vamos supor. Aí o pescoço dela está bem para frente. Aí você pega o L aqui, ó. Você vai colocar aqui, assim, isso. Não é para fechar o dedo, não. Para manter aberto. Aí o pescoço está aqui, tá? Aí você vai fazer isso com o pescoço. Certo? O pescoço está assim, você vai fazer isso com o pescoço. Mantendo o L aqui, ó. Certo? Aí você vai ficar nessa posição, tipo assim, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, certo? Isso é uma das coisas para se fazer. Aí você vai fazer isso repetidamente. São doses homeopáticas. Doses homeopáticas repetidamente, tá? Para funcionar. Outra das coisas isso eu tô falando para quem apresenta, né? Igual a live tá falando aqui, hipercifose. Pessoas comuns não precisam fazer isso. Para quem apresenta hipercifose. Porque tem muito personal, inclusive que vai ver esse vídeo que tá na live também, não é para repetir. Sim, eu vou mostrar outro exercício. Não é para repetir esse próximo exercício com todos os pacientes, com todos os alunos. Esse exercício que eu vou demonstrar agora para vocês é para fazer apenas com quem tem hipercifose, correto? Presta bem atenção. A pessoa que tem hipercifose, certo? Ela está assim. Você vai colocar o ombro, já está aqui, ó, caído. O ombro causa um slide anterior da cabeça do ombro, certo? Você vai colocar o ombro para trás, ou seja, escápula neutra, e você vai retificar mais ainda, ou seja, apertar, tentar juntar um ombro no outro, no caso a escápula, né? Tentar juntar a escápula uma na outra. Vai tentar espremer. É como se tivesse um dedo no meio
ou se não como se estivesse espremendo uma caneta aqui, certo? Vocês vão fazer esse movimento aqui, ó. Tá aqui neutro, para trás, bem para trás, aperta, neutro, apertou, neutro, apertou, certo? Isso é, voltando a falar, isso só vale e só esse exercício ele é bom para quem apresenta hipercifose. Para quem apresenta hipocifose, que é a retificação da coluna, não é legal. Porque a pessoa está com a coluna retificada e você vai fazer mais ainda para trás, vai piorar mais o quadro, certo? Voltando ao que eu te falei, que eu falei para vocês, e vou deixar registrado aqui para não dar nenhum problema para mim depois. Porque tudo que a gente fala na internet, a gente tem que mostrar e tem que ter um respaldo, certo? Ou seja, esse exercício ele é para quem apresenta hipercifose, grau 2 até o avançado, certo? Agora, quem apresenta hipocifose, que é a retificação da coluna, não é para fazer. Pessoas normais também não é para fazer. Pessoas normais é só escápula neutra, certo? Só isso. Agora vamos para a 7ª pergunta. Ah, tá. Voltando à 6ª pergunta aqui, que eu acabei de lembrar. Eu vou colocar um vídeo, inclusive já tem um vídeo, né, no YouTube, que ele é para amenizar hipercifose, até mesmo para amenizar o nervo ciático também. Está disponível no YouTube, gratuito para vocês. Disponível, gratuito é redundante, mas tudo bem. Mas está lá disponível no YouTube para vocês verem. Eu vou, assim que acabar a live, eu vou colocar no Stories, eu vou colocar o link. Ele chama Dead Bird, no caso, besouro morto, tá? Vocês têm que ver atentamente, escutar atentamente tudo que eu estou falando, para não dar nenhum problema. Porque vocês têm que contrair o abdômen, no caso a manobra de bracing, né? Tem que estar contraída, para ativar os paravertebrais, que é a musculatura das costas, correto? Para fazer esse movimento, que aí vocês vão amenizar tanto de cinesia escapular, escoliose também pode, não tô generalizando, tá? Pode amenizar a escoliose, pode amenizar a hiperlordose também. Que bom, muito obrigado, tia. Que bom que você está gostando. Fico muito feliz. Vamos para a 7ª pergunta agora. A 7ª pergunta: se eu fizer esses exercícios, eu posso amenizar o quadro de hipercifose? Sim, pode amenizar sim. Mas é o que eu falei anteriormente. Esse exercício que eu passei, principalmente, ele chama retração da escápula. Retração, no caso, é escápula para trás, certo? Ou seja, o ombro para trás. Aluno não precisa exatamente saber o nome de omoplata ou escápula, que é a mesma coisa. No caso, a gente chama de ombro, né? Coloca o ombro para trás ou estufa o peito, que é a mesma coisa. Espera aí só um pouquinho, deixa eu só recapitular. A Fernanda, ela perdeu o começo da live, né? Mas não tem importância não, eu falo a mesma coisa. Sim, Fernanda, o colete, o uso do colete, ele é muito bom, porém quem pode recomendar, a única pessoa que pode recomendar é o ortopedista. No caso, chamar de órtese, né? É só um ortopedista que pode recomendar. Porque o colete, ele faz o processo da musculatura, da própria musculatura, certo? Ele vai forçar como se fosse uma musculatura. Se você fizer o uso dele sem recomendação do ortopedista, você pode piorar o quadro drasticamente.
Então, eu espero que tenha sanado a sua pergunta. Então, a sétima pergunta, que teve uma pessoa que me perguntou, se fizer os exercícios vai melhorar o quadro? Sim, vai melhorar o quadro sim, corretamente. Porém, vocês têm que fazer tudo isso que eu falei anteriormente. Tem que fazer a foto de perfil, pego uma régua para ver o grau que vocês estão. Se tiver dúvida no que eu falei aqui também, pode me chamar lá no direct, não tem problema nenhum. Aí vocês determinaram o grau lá, pelo menos a numeração da régua, aí não precisa saber o grau exato, tá? Só a numeração me fala. Aí eu vou falar para vocês, ó, faz isso, faz aquilo. Só que o que eu tô falando para vocês aqui é para fazer exercício em casa, porém, esses exercícios, todos os exercícios que eu aplico aqui, ele pode ser muito bem aplicado na academia também, sem nenhum problema, certo? Vamos para a oitava pergunta. Bom, em idosos, o quadro é mais grave. Como amenizar isso? Assim, é bem detalhado falar isso, né? É bem minucioso falar. Porque quanto mais a pessoa envelhece, quanto mais, por exemplo, acima dos 30, 40, 70, ela pode estar bem alojada, bem estruturada, né? No caso, digamos, bem estruturada. Então a gente tem que saber se essa hipercifose dela tá doendo, ela tá com uma dor, ou se é só uma dor estética, porque tem as duas dores, tá? Por exemplo, igual se vocês estão aqui, se vocês gostaram dessa live, ou é porque vocês estão com dor estética, ou com dor mesmo física, ou querendo prevenir, que é o intuito da live, certo? Que é o intuito, porque a gente tem que sempre prevenir doenças futuras, sempre prevenir. É por isso que existe a medicina preventiva, né? A fisioterapia preventiva, Fisioprev, no caso, né? Que tem muitas cidades que tem. E, por exemplo, eu trabalho muito bem com a qualidade de vida e posturologia, principalmente por causa desses casos, para melhorar ou, no caso, amenizar dores futuras. Eu trabalho com estética? Trabalho. Vocês vão ver na prática que melhorando a postura, melhora 1000 vezes a estética. A estética é outra coisa. A estética muda muito, muda muito. E no caso, a pessoa idosa, né, ou seja, a pessoa mais velha, tem a hipercifose bem acentuada e bem estruturada, ou seja, ela está bem, já tem anos que já tem ela tem que procurar um ortopedista para fazer um raio-x, ela tem que procurar um médico, né, para fazer um raio-x, para determinar qual grau que ela está, certo? Porque ela tem que fazer uma fisioterapia, tem que fazer uma hidroterapia, que eu recomendo mais ainda, que é um momento de prazer, né, dentro da academia, é um momento de lazer. Vamos para a nona pergunta agora. Bom, a nona pergunta também, ela está falando aqui, o que você indicaria para uma pessoa que apresenta hipercifose? Bom, deixa eu resumir tudo isso que eu falei. O que eu recomendo para uma pessoa que tem hipercifose? Me procura. É sério. Porque assim, igual eu falei, eu adoro problema. A pessoa que ela apresenta hipercifose, agora falando sério, tá? Uma pessoa que apresenta hipercifose, ela tem que fazer a foto, ela tem que fazer os testes, ela tem que ir no médico para ver qual grau que ela tá, ela tem que ir numa academia ou tem que ir num pilates. Eu recomendo, obviamente, né, como eu sou personal, então eu tenho que defender o meu peixe. Eu recomendo
musculação. Musculação é o ideal, certo? Só que uma pessoa que tem hipercifose, ela tem que ser assistida por um personal que tenha gabarito no tratamento de reabilitação ou de posturologia. Porque muitas pessoas hoje, não estou falando mal, tá? Não é isso, não me entenda isso. Mas muitas pessoas elas estão ligadas só com pegar peso. Não é pegar peso, não é pegar peso. Isso já foi a época. Eu era assim. Hoje em dia a gente está voltado mais para ter um envelhecimento melhor do que ficar pegando peso e ter uma estética boa até mais de 20 anos por aí e depois a coluna pegar aí e ficar toda fraca. E não é bem assim, ao contrário, a gente tem que melhorar a postura primeiro para depois ficar forte, correto? Bom, vamos para a última pergunta. A última pergunta, acho que foi até a Fernanda que perguntou. Eu uso colete e mesmo assim eu posso tentar fazer esses exercícios? Não. Se você está usando, bom, eu espero, né, que se você estiver usando colete é porque o ortopedista pediu para usar. Ou seja, se o ortopedista pediu para você usar o colete, então não é qualquer tipo de exercício que vai te melhorar. Aí no caso, por exemplo, se for eu que for te orientar, eu vou precisar dos laudos, eu vou precisar de todo o histórico e vou fazer uma anamnese bem detalhada com você. E se possível, eu quero o contato do seu ortopedista também. Por quê? As profissões multidisciplinares, elas têm que andar todas unidas. O que são os multidisciplinares? Educação física, fisioterapia, nutrição, ortopedista, certo? Isso são os primordiais que tem que andar tudo junto. Tem que andar lado a lado. Não que eles têm que andar de mão dada, um do lado do outro. Não é isso não. Não é isso que eu estou falando. Mas tem que montar um grupo, no caso, sim, claro que é figura de linguagem, montar um grupo no WhatsApp ou no Telegram, que seja, para discutir o caso do paciente. Isso é legal, isso é muito bacana, sabe? Quando eu trabalhava numa academia, não vou falar nome, não vou citar nomes daqui, mas quando eu trabalhava numa academia, eu trabalhava lado a lado com os fisioterapeutas, dando aula para personal, dando aula para estudante também, e trabalhando lado a lado com os fisioterapeutas. E começou a chegar médicos também. Cara, eu achei incrível, achei uma experiência assim, fenomenal. É uma academia assim, que eu recomendo muito. Claro, obviamente que eu não vou falar nomes aqui, mas eu tive uma experiência muito boa nessa academia, muito boa mesmo, que eu pude trabalhar lado a lado com os fisioterapeutas de lá. Inclusive, um abraço para todos. Bom, as perguntas aqui acabaram. Eu achei que não fosse dar para fazer, mas acabaram. Aí, se alguém aqui tiver alguma pergunta, alguma dúvida, ou até mesmo, por exemplo, a pessoa está na academia e ela quer fazer algum tipo de exercício. E seria muito bom, por exemplo, deixa eu só ver uma pergunta aqui que entrou aqui agora. Então, essa pessoa aqui que me perguntou, ela frequenta, né? Ela faz o uso da academia, já tem anos. E ela falou que ela faz um exercício, o crossover. Ela faz o crossover, certo? Porém, ela pega na fase final, ela fecha os braços, ela como se fosse dando um abraço. E falando que Sim, vai ter live. Vai ter live de prática dessa live teórica aqui. Isso pode ficar tranquilo.
Então, respondendo essa pergunta aqui, quando a pessoa faz o crossover, ou seja, qualquer tipo de exercício dando um abraço e a pessoa já apresenta hipercifose, ela vai aumentar ainda o grau dela, certo? Porque a pessoa já apresenta hipercifose, ou seja, o slide anterior da cabeça do ombro, certo? E você pode romper os ligamentos glenomerais, os ligamentos na cápsula do ombro, certo? E a escápula, ela pode estar com uma protração da escápula, você pode fazer uma protração da escápula, certo? E quando você faz esse abraço aqui, você juntou o peitoral, aí a pessoa fala que melhorou mais ainda. Não, não melhorou. Porque quando junta, cessa a ativação do peito e aumenta a ativação do ombro, dos deltoides, certo? Só que quem tem hipercifose vai piorar o quadro. Até quem não tem hipercifose, até pessoas normais, tá? Então não é para fazer esse tipo de exercício. O crossover é bom, é excelente, é um excelente exercício, porém não é para fazer um abraço, certo? Correto, Fernanda. A sugestão, bem aceita, bem aceita. Se você quiser ser mais específica, você pode me falar que eu vou tentar fazer uma live direcionada para tipo de dores ou tipo de exercício, tá? Mas, por exemplo, dor na coluna e exercício para aliviar a dor no dia a dia, certo? Como eu falei para vocês, eu estou fazendo lives voltado para exercícios, né? Atividades físicas e exercícios físicos dentro de casa. E a maioria das pessoas apresentam quadros, tipo hipercifose também, para amenizar dentro de casa, não só na academia, mas dentro de casa também. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido sobre aqueles dois exercícios que eu passei aqui. E o terceiro exercício vai ser que eu vou passar para vocês no Stories, que é um link que o vídeo já está salvo no YouTube. Se eu não me engano, eu fiz ele o ano passado. Eu fiz ele o ano passado. Só mais uma pergunta aqui. Tá, eu vou demonstrar mais um exercício para vocês fazerem. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse exercício agora, tá? Deixa eu só ver o que eu faço aqui. Vocês vão usar uma parede. Vocês estão me ouvindo, né? Vocês vão usar uma parede branca, certo? Obviamente não precisa ser branca, desculpa. Vocês vão usar uma parede. Colocou as costas todas na parede, o quadril na parede também, os ombros na parede, palma da mão voltado para frente, tá? Não é para baixo, palma da mão para frente. Ombro na parede. Vocês vão preservar a coluna, vocês vão preservar a cifose, né? A lordose natural. Vocês vão preservar essa fisiologia, essas curvaturas fisiológicas. Coloca a cabeça na parede também, tudo na parede, certo? Se vocês tiverem problema com isso, coloca os pés mais para frente, para colocar o quadril para trás, na parede. E o que vocês vão fazer? Vão ficar parados? Não. Vocês vão empurrar a parede com as costas. Tentem empurrar a parede com as costas, certo? Vocês vão empurrar a parede com as costas. Quanto mais empurra, quanto mais vocês empurrarem com as costas, melhor é.
lembrei aquele exercício que consegue alongar. Então, Fernanda, vai ter um exercício, eu vou querer que você pega, não só você, né, mas todo mundo, me dá o feedback. E eu vou passar o link para vocês, assim que acabar essa live aqui, eu vou passar o link para vocês, para assistirem lá no canal do YouTube, e pode ser por lá mesmo. Aí vocês pegam e dão um link, dão um like, né? E quem não tiver inscrito, se inscreve no canal, porque deu um trabalho para fazer, tá? Não é fácil fazer vídeo. Então, eu sugiro vocês pegar e dar um like no vídeo, inscrever quem não for inscrito, e fazer um comentário lá. O comentário que eu peço para vocês é: que vídeo legal. Não, eu quero feedback. Eu quero um feedback de vocês verdadeiro, tá? Um feedback verdadeiro. E só recapitulando, antes de fechar essa live, só recapitulando, aquele exercício, ou seja, todos os exercícios, né, que eu passei aqui, os 3, principalmente esse, que você coloca o ombro neutro, a escápula neutra, né, no caso, coloca a escápula neutra e coloca bem para trás, apertando a escápula, retraindo ao máximo, né, é apenas para quem apresenta hipercifose. Sim, dá para fazer o L novamente. Faz o L. Léo Santana, tô brincando. Faz o L, certo? Aqui, ó. Cervical tá aqui, certo? Na maioria das pessoas que apresenta hipercifose. Aí coloca para trás. Cervical tá normal aqui, coloca para trás, certo? Aí vocês vão ficar estático um tempo, uns 30 segundos, e depois volta. Deu algum exemplo de exercício prático, faz aí agora. Quem sabe faz ao vivo. Espera aí só um pouquinho. Aqui, ó, é como se fosse um cabo de vassoura, certo? É um cabo de vassoura. Aí vocês vão colocar para cima, subiu. Vocês vão tentar encostar, obviamente, né? Colocar o ombro na orelha. Vocês vão tentar colocar o ombro na orelha e coloca para baixo. Coloca para cima e coloca para baixo. Não é para fazer rápido. É para fazer para cima devagar e para baixo. Para cima e para baixo, certo? Com esse exercício, vocês vão fazer ele e vai melhorar muito o trapézio inferior, nessa ordem, tá? Trapézio inferior, romboides, trapézio médio, serrátil e trapézio superior, nessa mesma ordem. Porque fortalecendo essas musculaturas, vocês vão melhorar muito, amenizar demais o quadro de quem tem cinesia escapular, que no caso é a escápula alada, a escápula de anjo, que é a escápula solta, né? Que é o enfraquecimento do serrátil. Enfraquecimento do serrátil, dos romboides, do trapézio inferior e do trapézio médio. Mas também, para quem apresenta hipercifose, esse exercício ele é muito bom, ele é ótimo. Porque vocês vão fazer a depressão da cintura escapular. Vocês não vão fazer retração. Retração é para trás, tá? Vocês vão deprimir. Vocês vão fazer a depressão. Ou seja, quanto mais a escápula vocês movimentarem ela e fortalecerem a escápula, aí já melhora mais ainda o quadro. O que vocês não podem é fazer qualquer tipo de exercício com a escápula solta. Correto? Dessa forma. Só recapitulando novamente, vocês vão, como se fosse um cabo de vassoura, subiu com o ombro tentando encostar na orelha e desceu. Subiu e desceu. Porém, o cotovelo não mexe não, tá? O cotovelo não mexe, sobe e desce. Esse exercício
A gente chama ele de encolhimento de ombro, overhead. Não é aquele encolhimento tradicional, é o encolhimento verdadeiro, né? No caso. Mas isso é um assunto para a próxima live, porque o encolhimento de ombro que as pessoas fazem ultimamente ocasiona uma depressão da cintura escapular excessiva, ocasiona uma rotação excessiva, extrema e brusca da escápula, né, interna, e pode também acabar estirando os ligamentos glenomerais. Eu falei que pode, tá? Não é uma certeza, eu falei que pode. Bom, eu quero que vocês façam esse exercício que eu passei para vocês, do cabo de vassoura, e me dê um feedback também. Essa live vai ficar salva aqui, aí vocês podem me dar o feedback nessa mesma live mesmo, no Rios, né, que vai ficar lá. Tem mais uma pergunta aqui para ele. Gente, pode fazer pergunta aqui, tá? Não precisa fazer em off, não. Porque fica difícil ler. É um rapaz, é o mesmo, né? Que tá na academia. Quando vai fazer a puxada. Quando vai fazer a puxada, ele traz a barra até no peito. Tá fazendo a puxada, traz a barra até no peito e sobe de novo, traz a barra até no peito e sobe. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso, porque quando você desce, a barra, na verdade, ela tem que estar na descida, ela tem que estar entre o nariz e o queixo, ela não pode ultrapassar. Se ela ultrapassar disso, vai ter um estiramento dos glenomerais, certo? Porque a dorsal ela não vai ativar mais. O correto é você faz a depressão primeiro e puxa, mantém. Vocês deprimem a escápula e desce com ela deprimida, certo? Com a escápula deprimida. Claro que tudo depende da pegada, né? Se for pegada supinada, deprime, chegou na metade, faz uma leve retração. Por que uma leve retração? Porque quando vocês descem, a tendência do ombro é fazer um slide anterior da cabeça do ombro, certo? Aí faz um slide da cabeça do ombro e faz o mesmo quadro de quem tem hipercifose. Bom, galera, um forte abraço para todo mundo. Gostei de cada uma pergunta que eu recebi. Não sei se as perguntas que eu recebi aqui, todo mundo estiveram aí aqui presente, né? Mas essa live vai ficar salva. Então eu agradeço todo mundo que participou. Abraço para todo mundo.